Bom, beleza. Tá gravando já, depois quem quiser vai poder ver no YouTube também, tá? Eu vou dar uma breve apresentação, bem rápida aqui, para depois abrir a oportunidade para vocês, tá bom? Como eu disse, pedi para vocês entrarem aí no celular, né, com o microfone, para que vocês possam falar. É melhor do que ficar escrevendo, né? Para a gente poder tirar dúvidas aqui sobre rotina de estudo, né? A gente vai falar hoje sobre rotina de estudo. Não vamos discutir nenhuma questão aqui, questão de prova, nenhum assunto específico de português. Mas é claro que a gente vai falar sobre métodos de estudo voltado para a parte de português, que também pode servir para outras especialidades, né? Outras matérias. Mas o nosso foco aqui é falar sobre português, porque vocês vão ver que a gente estuda português um pouco diferente de outras matérias, as matérias mais conceituais, né? É como se fosse estudar um pouco de matemática também. Não dá para estudar matemática somente lendo, né? Somente fazendo resumo. A gente tem que pôr em prática também, né? Então eu vou falar aí sobre estudar português, sobre estudar em casa, estudar com disciplina, criar e manter um cronograma de estudos, né? E também sobre um pouco da minha rotina de estudos. Eu sei que eu estou preparando um vídeo para vocês já, que eu fiquei devendo, né? Chegamos aí a 1.000 inscritos no canal, então eu vou preparar já o vídeo para vocês sobre a minha aprovação desde o início, né? Como é que eu comecei a estudar, como é que eu fiz concurso IAGS, todo o processo, né, de estudos ali até a aprovação, até como é que é lá na escola também, para vocês ficarem sabendo um pouco. E eu vou estar complementando aqui algumas coisas para que possa tirar algumas dúvidas de vocês. Beleza? Então, daqui a pouco, segurem suas dúvidas aí que daqui a pouco, depois que eu fizer a breve apresentação, vocês vão poder falar à vontade, beleza? Eu tenho aí 1h30 aí de tempo disponível para que vocês possam falar à vontade, tá bom? Claro que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, beleza? Então vamos prestar atenção aí e o tempo todo aí, quem quiser falar vai estar aberto, beleza? Deixa eu só mostrar aqui para vocês um conceito então. Eu tô para quem não sabe, eu curso letras, né? Não sou formado ainda, estou cursando e estou na matéria aí de didática. E eu achei interessante mostrar para vocês aqui a pirâmide da aprendizagem, né? Porque muita gente pergunta, pô, Léo, como é que eu estudo? Como é que tem gente que estuda de um jeito, estuda de outro, outros passam, eu não passo, muita gente estudou assim passando e eu não consigo. A primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje, nesse vídeo aqui, é que nem todo mundo aprende do mesmo jeito, tá? Então, se você vê uma pessoa passando num concurso porque estudou 3, 4, 5 meses, não quer dizer que você também vai passar em 5, 4, 3 meses, tá? Cada um tem a maneira de estudar, cada um aprende de um jeito e cada um tem o seu tempo também disponível. Uns trabalham, outros não, certo? Tem gente que está estudando, tem gente que está no ensino médio, tem gente que faz curso técnico, tem gente que só pode estudar à noite, tem gente que só pode estudar de manhã, certo? Tem gente que só pode estudar de madrugada, tem gente que, né, tem a sua rotina acumulada aí. Por outro lado, tem outra pessoa que tem o dia todo aí livre para poder estudar, certo? Eu tenho um amigo que passou no concurso junto comigo, que levou 3 meses, 3 meses e meio, quase 4 meses só para passar no concurso IAGS. Aí fui ver, esses dias eu estava conversando com ele, falando sobre a rotina de estudos dele, e ele estudava, pessoal, 11 horas por dia, todos os dias. Olha a diferença. 11 horas por dia, todos os dias, se você botar aí a metade, se você estudasse todos os dias, somente 5 horas de 3 meses, de 4 meses, passaria a ser 8 meses, tá? Então, cada um adapta a rotina de estudos de acordo com a sua rotina de convivência, beleza? Então, esse daqui é o método da aprendizagem. Tá, esse daqui não foi eu que inventei, tá bom? É baseado em estatística há anos já, né? A pirâmide de aprendizagem de William Glasser. A gente tem aí os métodos de aprendizado passivo e os métodos ativos. Então perceba aqui, olha a pirâmide, pessoal, olha como é que é interessante isso aqui. Cerca de 10% das pessoas aprendem somente lendo. Mas olha o percentual, 10%. 20% já aprende escrevendo, vai aumentando. 30% observando.
50% vendo, ouvindo, 70% discutindo, 80% praticando, 95% ensinando. Na verdade, desculpa, eu até falei errado, não é o percentual das pessoas não, é da metodologia que se aplica. Quando você quer estudar uma matéria, por exemplo, vamos dar um exemplo qualquer aqui, eu quero aprender de vez verbo. Então, para qualquer matéria de modo geral, eu aprenderia 10% de verbo lendo, 20% escrevendo, 30% e assim por diante, beleza? Então a gente vê aqui, ó, que ensinar, na verdade é o topo, né? A gente fala topo de cabeça para baixo, né? Mas é a maior porcentagem, 95% das pessoas aprendem melhor ensinando, tá bom? Então esse método aqui de ensinar é o mais produtivo, é o mais ativo que a gente tem na nossa pirâmide. Como vocês podem ver aqui do lado, nós temos aqui, ó, 3 métodos de aprendizado ativo, que é discutir, praticar e ensinar, e 3 métodos passivos. Método passivo, pessoal, é quando a informação entra na sua cabeça. Quando você lê, quando você escreve, observa, vê ou você ouve, você está o quê? Coletando informações, certo? Você vai estudar sobre tipos de sujeito, você vai ler, você está coletando informações. Mas aí é que tá. Do que você precisa? Do que todo mundo aqui precisa? Passar na prova, não é? Para passar na prova, a gente tem que chegar lá no dia da prova e estar com as informações na cabeça, certo? Então, da maneira que você lê um texto, uma matéria, um assunto, não quer dizer que 30 dias depois você vai estar com o mesmo conceito na cabeça. E outra, por mais que você esteja com o conceito na cabeça, como que você vai resolver uma questão de prova? Será que só ler basta? Só escrever basta? E a questão de prova, como é que a gente vai fazer? Eu sempre falo, pessoal, não é o mais inteligente que vai passar no concurso, é aquele que tem ali, ó, estratégia, sabe como fazer uma questão, aquele que se dedicou melhor, que tem ali, eu costumo dizer, né, a maldade de prova, essa malícia de prova que você tem que ter, certo? O costume de resolver questões e não simplesmente ler um livro como se fosse estudar, não sei, né, alguma outra coisa que não seja concurso, né, um trabalho de escola. Então, assim, concurso público é diferente, beleza? É por isso que a gente tem aqui, ó, os métodos, ó, ativos, que é discutir, praticar e ensinar. Aí se alguém quiser me perguntar já, Léo, como é que você estudou para o concurso? Pessoal, eu estudei para a prova com esse daqui, ó. Não é porque é o 95%, até porque eu nem conhecia isso daqui, né? Eu não fazia faculdade, eu não conhecia, eu era cru, entendeu? Eu comecei a fazer o concurso e depois que eu gostei de português, ó, eu comecei ensinando. E eu estudei para a prova já ensinando, ou seja, eu dava aula quando eu era aluno ainda, aluno de cursinho. E ó, bastante exercício, tá bom? Então eu botei aqui uma observação para vocês, isso daqui já é eu falando, não é teoria não. Que vocês tenham pelo menos 2 métodos passivos e um método ativo. Pessoal, é no mínimo, tá bom? É no mínimo. Não quer dizer que você tem que fazer só uma coisa. Se você quiser, você pode fazer até todas, tá? Desde que seja com disciplina, certo? Você pode. Então, assim, obrigatoriamente você vai ter que ler a matéria ou vai ter que ouvir ou ver, né? No caso aqui, a distância, a gente está estudando como? Vocês estão vendo e ouvindo, certo? Mas vocês têm material também para ler e vocês podem escrever. No meu caso, eu substituí aqui a escrita por digitação, porque eu sou de informática, eu gosto muito de fazer resumo no computador. Então eu digitava tudo, tá? Só que depois disso a gente tem que partir para essa parte aqui, ó, método ativo. Eu discutia com meus colegas a matéria. Você já viu quando você vai estudar em grupo, quando é um grupo que realmente está determinado a aprender, o quanto é produtivo? Porque tem grupo que só tá para brincadeira, né? Geralmente em cursos grandes, assim, de vários alunos, tem gente que só tá para brincadeira. Vai marcar para estudar e acaba falando da festa de não sei quem, de namoro de não sei quem, e acaba não fluindo nada, tá? Então vejam os grupos de amizades que vocês estão fazendo para poder estudar, tá? Praticava com certeza, né, bastante, todo dia, e ensinava. Foi ensinando que eu comecei, ó, a aprender melhor, né, de uma melhor forma o português, tá? Então, ó,
tirem uma foto disso aqui, tá? Colhem aí na parede de vocês e comecem a pôr em prática. Beleza? Quem quer falar alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa pirâmide aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar aí. Alguém tem alguma experiência para contar em relação a essa pirâmide aqui? Alguém que já está praticando isso? Ou alguém que não sabe como desenvolver? Como colocar em prática? Caramba, tem bastante gente na aula. E aí, pessoal, alguém? Não? Bom, vamos lá. Eu vou passar aqui pro próximo então. Qualquer coisa a gente volta aqui. Beleza? Antes de falar aqui do cronograma, espera aí. Deixa eu botar um slide a mais aqui. Antes de falar do cronograma, eu queria saber de vocês os métodos de estudos que vocês usam. Ou que vocês querem mudar, por exemplo. Eu não tenho nenhum método de estudo. Eu estudo, sei lá, do jeito que eu acho que é certo. E saio estudando aí, sem nenhum processo, sem nenhuma disciplina, Léo. Eu acho que é assim. Não, Léo, eu estudo assim, mas eu acho que tá errado. Não, Léo, eu vi na internet um método legal e estou aplicando, mas estou tendo dificuldades de continuar, tá? Então vamos lá. Quem pode falar aí? Deixa eu ver aqui. A Tuane já perguntou. Revisão é um bom método também? Com certeza, né? Revisão, a gente tem que lembrar que a gente está estudando português. Então tem que saber como é que se faz revisão de português, tá? A gente não pode só ler. A gente tem que anotar os pontos principais, botar uma frase ali, né? Botar o porquê daquela função ali, fazer uma revisão, mas de modo prático, tá bom? Com exemplos. Sempre bota exemplos, tá bom? Bota exemplos tanto do professor quanto um seu também. Qualquer coisa, confira que o professor está certo, tá? Vamos lá, pessoal. Ó, o Luiz Felipe falou: eu copio a matéria, assisto a aula e começo a fazer exercícios. Sim, sim. Excelente. No curso Gramática do Zero eu até falo para vocês, né, sobre a sala de aula invertida. Estudar a matéria antes, para depois assistir e depois começar a fazer os exercícios. Show de bola, Felipe. Evelyn também falou, né? Faço resumos. Beleza, vamos lá. Mariana falou aí, não consigo fluir nos exercícios, né? Vamos lá, pessoal, eu vou comentar aqui de acordo com a dificuldade de vocês. Não adianta eu falar só de uma coisa aqui que não serve para ninguém, beleza? Tô aqui para ajudar vocês, vamos lá. Exercício, já anotei aqui. Isso, a Miriam falou a mesma coisa aí, né? Esquemas, resumos, teoria, revisão, beleza, revisão. Resumo, mapa mental, questão. Vamos lá, mapa mental. Questões. Videoaula. Bom, a Beatriz falou aí, eu não costumo ler, somente assisto a aula e vou para os exercícios. Acho que por isso estou tendo dificuldade. Tá faltando coisa aí, tá? A gente vai falar sobre isso. Videoaula, questões, mapa mental. Mais quem? A Thaís falou, eu leio, releio, copio e resolvo exercícios, mas estou esquecendo muitas regras de português. Normal, né? Esquecer. Vamos lá, vamos botar aqui. Memorizar regras.
Dificuldades na hora de fazer os exercícios. A Mariana, leio, faço resumos e exercício e fico falando sozinha, explicando para mim mesmo. Legal, também fazia isso. Muita gente faz isso. Bom, ler, fazer resumo, exercício, tá dentro, né? Sempre esqueça da matéria. Vamos lá, memorizar regras, tá aqui dentro também. Já tá dentro do assunto. Fico explicando para mim mesma. Lohane também. Isso, a Tainá já falou, né? O problema é fazer resumo, né? Por exemplo, a parte da administração aí tem muita coisa que é decoreba, né? Aí a gente tem que ver alguns métodos para poder lembrar, né? Tipo mnemônicos. Vamos botar aqui. Mnemônicos. Bom, tô vendo que muita gente tem dificuldade, né, em gravar, né? Esquecer a matéria. Lembrar do bizu na hora de fazer os exercícios. Vamos botar aqui, ó. Bizus. E isso daqui já nos lembra o especial aí do canal, passo a passo. Vamos lá, leio em voz alta. Acho que quando leio em silêncio a informação não fica na minha cabeça. Mas é bom, é bom. É bom, tá, pessoal? Para quem não tem com quem compartilhar, com quem discutir, é muito bom, sim, é produtivo você falar para si mesmo, tá? Em voz alta, não importa o que vão pensar. Faça do seu jeito, tá bom? A Mariana também, às vezes, sei a teoria, porém, quando vou fazer exercício, não consigo desenvolver. Acredito que seja a dificuldade de muitos aqui, né? A gente vai falar sobre esse tópico. O Vitor falou, eu sempre me esqueço como fazer o que a questão pede. Corro para a apostila e revejo as explicações. Tem que ter cuidado com isso. Né? Parou para fazer um exercício, não sabe como resolver, corre para a apostila. O negócio é que na prova não vai ter apostila, então a gente tem que treinar o suficiente para resolver uma questão sem precisar de consulta, nem mesmo do professor, consulta de ninguém, tá? Então o treinamento tem que vir antes de fazer o exercício, beleza? É claro que com o exercício a gente vai errar, mas é bom que a gente erre e aprenda com o nosso erro, tá? Vamos lá, a Larissa falou aqui. Isso dificulta na prova, já que não posso fazer a prova falando alto. Não pode falar com a voz da mente, né? Mas é bom que a gente tenha assim um método mais ativo. Minha mente tenta me sabotar muito em português. Vai ficar me distraindo. Distração. Isso daí tem que ter cuidado, pessoal. Tem que ter cuidado. Com a distração. É fogo, né? Vamos lá. E só para finalizar aqui, para a gente continuar. Vou ler o último aqui. Sempre estudei fazendo resumos, mas sinto que perco muito tempo com isso. Olha, nunca consegui mudar o método. Pessoal, eu quero falar disso mesmo. Resumo. E só o da Sulamita aqui para fechar agora, sério. Tanto específico quanto o português, leio, assisto às aulas e faço questões. No dia seguinte, reviso a matéria anterior e questões até o dedo cair. Matéria do dia anterior. Isso, fazer questões. Então a gente já tem aqui, né? Questões, exercícios, mapa mental, resumos, videoaula, memorizar regras, mnemônicos, bizu e passo a passo. Bom, só com essa coletânea aqui que a gente fez, é importante a gente já saber aqui, ó. Isso daqui eu peguei de vocês. Foram vocês que falaram isso daqui, certo? Então, disso daqui, o que vocês praticam? O que é novo aqui para vocês? Ó, vocês já podem ver aqui, ó. Muita gente aprende desse jeito, certo? Muita gente desenvolve o conteúdo desse jeito. O que você não está fazendo que você poderia fazer daqui? E outra, o que tem aqui, mas você não sabe como colocar em prática? Muita gente, pessoal, faz isso aqui, ó. Resumo. Tá? Aí deixa eu falar uma coisa para vocês agora. O resumo, quando a gente faz aqui resumo, é muito bom. Vamos botar aqui. É muito bom para
lembrarmos, certo? Quando a gente faz um resumo, a gente lembra dos conceitos, tá? Lembrarmos dos conceitos. Pessoal, vamos lá. Prova de português, né? Eu não posso falar aqui de outra matéria porque eu posso acabar me complicando, né? Se eu fosse falar de informática, tudo bem, mas nem todas são do mesmo jeito, tá bom? Só que eu sei que a maioria é conceitual. Quando a gente faz um resumo, bota aqui, ó. Eu botei, é muito bom para lembrar os conceitos. Pessoal, a prova de vocês, o concurso, as baterias que eu coloco, quantas vezes, qual é a porcentagem que vocês viram eu colocando, ou a banca colocando, a prova colocando, uma questão conceitual, ou seja, assinale qual é o significado do sujeito, qual o significado do substantivo, o que faz um adjetivo, o que faz um advérbio, qual é a porcentagem dessas questões na prova. Para a prova do EAGS eu já vi uma questão cobrando isso, uma questão. Eu costumo colocar esses tipos de questões, pelo menos uma, na nossa bateria de avaliação, que é para você poder lembrar o conceito, para você saber o que você está fazendo. Agora, como é que cai na prova, pessoal? Como é que cai na prova de português? É assim que cai? É conceito? Não, pessoal, não é conceito, tá? Então, o conceito, o resumo, serve para que vocês façam ali, mas não é muito produtivo, não é... O que eu estou falando é verdade, não é muito produtivo para que você seja aprovado no concurso. Porque se eu estivesse falando de informática, de administração, de conceitos de enfermagem, aí tudo bem. Porque eu estudei isso, eu fiz muito resumo, eu digitei bastante. Eu peguei basicamente todos os livros ali e li todos, tá? Agora, português não. Mesmo que se eu lesse a gramática toda do Segala, eu poderia não acertar as questões da prova. Por quê? Vai ter a frase lá, no Segala. O avião decolou cedo. Aí tem aqui, ó, o conceito de advérbio, certo? O conceito de advérbio vai falar que o avião decolou quando? Cedo. Indica conceitual, pessoal. É um termo que indica circunstância de tempo em relação ao verbo e é um termo invariável. Esse é o conceito. Na prova vai cair isso? Não, na prova não vai cair isso. Na prova vai cair assim, ó. Joana saiu hoje para... Vou botar Londres aí, qualquer lugar. Aí vai perguntar aqui, ó. Isso daqui, ó, para Londres, exerce a mesma função aqui, ó, de cedo, por exemplo? Aí você tem que ver, ó, que vai começar a mudar as palavras, ou seja, a estrutura é a mesma, mas as palavras vão mudar. E você só vai conseguir entender se você estudar não o conceito, mas a estrutura. Só que olha só, não estou falando que você tem que ignorar, parar de fazer resumo, não. Continua fazendo sim, mas dê mais importância a fazer isso aqui, pessoal, ó. Escreva uma frase, escreva frases e coloque, marca aqui, ó. Esse hoje aqui, ó. Por que é advérbio? Porque, ó, está ligado ao verbo, indica tempo. Por que isso daqui é uma locução adverbial? Porque está ligado ao verbo, indica lugar. E para fechar o resumo, ó, todo complemento que se liga ao verbo não pode ser nem adjetivo e nem substantivo. Sempre vai ser advérbio, tá? Então, quando a gente coloca no resumo, eu já vi um aluno me mostrando um resumo cheio de escrita, cheio de conceito. Eu fui falar, cara, quantos exercícios você fez? Ele falou, nenhum. Eu perdi um tempão só fazendo resumo. Então, ó, tá muito errado, tá bom? Tá muito errado. Vamos começar a praticar mais. Método ativo, tá? Vamos lembrar aqui, ó, método ativo. Beleza? Olha aqui, ó, praticar onde é que tá. Então, se você só faz aqui, ó, escrever, ó, você tá fazendo errado. Você tem que escrever, mas ó, praticar mais. Você tem que mais praticar do que escrever. Beleza? Então já é o primeiro conceito aí para que vocês peguem e tentem consertar já no processo de vocês. Beleza? Então, exercícios aqui, ó. Exercícios, olha só, é obrigatório. Exercícios é obrigatório. Pessoal, quem pode responder aí para mim?
Quando que a gente tem que fazer exercício? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por dia? Quando a gente tem que fazer exercício? Final de semana? Olha aqui. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Beleza? Não é exercício de você igual ir pra academia, não. Ah, vou fazer uma série, é só segunda, quarta e sexta. Sábado e domingo é descanso. Quinta-feira é o dia do lixo. Vou comer hambúrguer. Não. Vocês vão fazer exercício todos os dias. Todos os dias. Tá bom? Olha só, eu não tô falando toda hora da sua vida, todo momento. Não, agora eu não vou fazer mais nada, vou só fazer exercício. Todos os dias não é toda hora, tá bom? Mas todos os dias você tem que fazer um exercício ali. Por quê? Por mais que você esteja estudando para outro concurso, com certeza tem português. Senão você não estaria aqui, né? Então, tem português na sua prova, certo? Então, você tem que praticar o português. Faça exercícios todos os dias, tá bom? Quantos exercícios, Léo? Quantos exercícios a gente tem que fazer? Quantos vocês fazem, pessoal? Vamos compartilhar aí. Quantos exercícios deveria ser necessário para fazer? Exercício de português. Vamos lá, alguém? Oi, 15? É. Vamos lá, 15, 20, até cansar. De 15 a 20. Em média 50. 50. Beleza. Beleza. Coloquem o que vocês praticam, tá bom? Assim, não tenta achar qual é o certo não, até porque eu já falei, não tem uma receita certa não. A gente vai adaptando. Então, eu boto aqui, ó, em média, de 30 a 60 exercícios por dia. Porque não é que você tem que fazer muito, não é que você tem que fazer pouco. Tem gente, pessoal, sem sacanagem, que faz 400. Já falou pra mim, Léo, eu faço 400 exercícios e não tá fluindo. Claro, pô, tá gastando a cabeça toda, passou de 50, passou de 100, a cabeça já não é mais a mesma. Pô, já tá consumindo o cérebro aí, já não tá raciocinando mais nada. Se eu pegar para fazer uma bateria de 400 exercícios, pô, não interessa se eu sou professor ou não. Pessoal, lá na questão 300 e pouco eu vou estar caducando já, eu vou estar falando coisa com coisa. Eu vou estar errando plural, vou falar que ele, nós é feliz. Vou estar falando isso, pessoal. Porque não é assim, a gente tem que ter disciplina, tá bom? A gente tem que ter disciplina no estudar, tá bom? 30 a 60 exercícios por dia é uma média. Pode ser que um dia você não produza muito, faça ali só 10, tá cansado. No outro dia você pode fazer 50 ou 60 para poder compensar, beleza? Então assim, a gente tem uma média. Não falei ainda qual é a matéria, qual é o assunto, tá bom? É só uma média, basicamente, de exercícios que vocês devem fazer por dia, beleza? Pessoal, mapa mental. Quando a gente fala de mapa mental, deixa eu ver se tem aqui o outro. Mapa mental e mnemônico, é a mesma coisa. Nem todo mundo sabe fazer, certo? Mapa mental e mnemônico, aqui ó, esses dois. Nem todo mundo sabe fazer. Eu mesmo ficava inventando alguns mnemônicos para mim. Agora, pessoal, quantos mnemônicos eu inventei de português? Se eu não me engano, no máximo um mnemônico só de português. Somente um. Porque o resto era para matéria. Você tem que decorar peças de computador, você tem que decorar leis, você tem que decorar partes do corpo. Então, assim, cada um tem seu mapa mental, o seu bizu para poder lembrar alguma coisa. Pessoal, serve só para decorar, tá? Então, o que vocês vão decorar do português? Alguém tem algum mapa mental, algum mnemônico aí de português para poder compartilhar? Eu até tenho um, se eu não me engano, é do MTS, NVS, né, que eu falei lá, eu bizu para vocês, primeira, segunda, terceira pessoa. Assim, é um mnemônico bem simples e que acaba te levando ao acerto, né? De saber qual é a primeira, segunda, terceira pessoa. MTS, NVS, tá bom? Mas assim, cuidado quando ficar criando tanto mnemônico e chegar lá na prova, não cair quase nada de decorar, tá? Como eu disse, a prova ela é muito mais prática do que conceitual, beleza? Eu tô falando de português, tá? Agora que eu fui ver aqui, eu botei questões e exercícios aqui, né? A mesma coisa. Eu posso até apagar isso aqui. Beleza, pessoal? Então, olha só. Não é obrigatório mnemônico e mapa mental.
É bom? O mapa mental, sim, é muito bom, é muito produtivo. Inclusive tem uma aluna nossa aí, né, do Gramática do Zero, a Tainá, que está tendo essa bondade aí, esse bom coração de fazer e compartilhar com todos os alunos, tá bom? Então, eu já parabenizei ela, muito bom o que ela está fazendo e está ajudando bastante pessoa, beleza? Isso é maneiro, isso é legal, é isso que a gente prega aqui, espírito de corpo, né? Cooperação, tá todo mundo no mesmo barco, certo? Pessoal, vídeo aula, quando a gente fala aqui, ó, vídeo aula, agora então na pandemia, meu Deus, eu saio todo quadrado da cadeira que eu fico sentado agora horas e horas, é uma aula atrás da outra, é aula segunda, terça, quarta, quinta, é vídeo aula, é sentado e falando com o computador. Eu tô agora aqui no meu quarto, com 2 telas aqui, falando com ninguém. Na verdade vocês estão ouvindo aí, né? Mas eu tô aqui gastando voz pra caramba. Então vídeo aula agora tá muito, muito em alta. Eu botei bastante videoaulas aí para vocês assistirem, certo? Mas é o suficiente? Ainda não é o suficiente. É bom? Sim, é muito produtivo, muito produtivo. Só que depois da videoaula, o que a gente tem que fazer, pessoal? Depois da videoaula, falaram aí, né? Eu estudo a matéria antes, assisto a videoaula e depois vou praticar. Então, olha só, se você tiver um dia que você acha que vai produzir, você começou bem, ó. Fiz aqui, Léo, deixa eu ver aqui, eu estudei a aula, Léo, eu assisti a videoaula, eu fiz um resumo da aula, eu fiz até um mapa mental, mas eu cansei e fui dormir. Ou seja, faltou o quê? Faltou exercício. Como é que você sabe se você aprendeu aquilo? É com mapa mental que você sabe que você aprendeu? Na prova vai cair, elabore um mapa mental? Será que a tua prova vai perguntar qual é o melhor mnemônico para lembrar de alguma coisa? A tua prova vai perguntar isso? A prova vai te botar uma questão lá e 4, 5 alternativas. E você tem que fazer de acordo com o que o exercício está pedindo. Então, olha só. Seu dia não foi produtivo se você não fez exercícios. Tá bom? Pelo menos para aquela matéria ali. É claro que a gente tem exceções, né, pessoal? Tô passando mal, tô doente, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, tudo bem, claro, você tem que parar, mas depois você volta e faça exercícios, tá bom? Você pode completar no dia seguinte, beleza? Mas não deixem, pessoal, não deixem, eu vou botar até de vermelho aqui, não deixem de fazer exercícios, tá bom? Já vai o primeiro erro aí que muitos cometem, tá? Então, ó, troca o maior tempo de resumo para exercícios, beleza? Vocês têm a vantagem de assistir qualquer aula, a qualquer momento no canal, tá bom? No canal e no drive do nosso curso, tá? Todo mundo, até quem não é aluno e está aqui hoje nesse bate-papo aqui, pode assistir a aula do canal tranquilamente, tá bom? A gente não tem ainda o curso completo, mas daqui a pouco vai ter, tá? Já tem bastante aula aí, tá bom? Vamos lá. Qual outro assunto aqui que falaram? A memorizar regras. Tem gente que tem dificuldade para memorizar as regras. Quando a gente fala de memorizar, pessoal, a gente tem que relembrar isso aqui, ó. Por quê? Não adianta eu falar aqui, falar. Todo mundo aqui escutou, certo? Todo mundo aqui escutou. Vocês já aprenderam alguma coisa com esses 36 minutos aqui de bate-papo? Que devemos fazer mais exercícios do que resumos? Que devemos fazer quantas questões, pessoal? Quem pode dizer aí quantas questões eu falei que tem que fazer, em média, por dia? Alguém? 30 a 60. Isso. 30 a 60, beleza. Falaram de 40 a 60 aí, já estão errando na prova. Será que daqui a 1 mês, 2, 3 meses, vocês lembrariam que seria ainda de 30 a 60? Por que vocês lembrariam ou não? Tem gente que não está interessado, certo? Tem gente que não tem interesse em ouvir. Tem gente que já pegou e já anotou, 30 a 60. Fazer mais exercícios do que resumo. Ou seja, de 36 minutos aqui que a gente está conversando, já tem coisa que já vai ser produtiva para você, certo? Já valeu a pena já esses 36 minutos aí. Só que, depois que você dormir, quando você acordar amanhã, pessoal, é um novo dia, isso é do ser humano, tá? Isso é humano, acontece com todo mundo, não importa se é aluno ou professor, acontece com todo mundo. Todo mundo está passível de esquecer tudo que foi dado hoje, tudo que está sendo dado agora, principalmente as regras.
Alguém pode me dizer qual foi a frase que eu coloquei do advérbio? A primeira frase? Alguém pode escrever aí para mim ou então falar no microfone? Como é que estava escrita a primeira frase do advérbio que eu coloquei? Alguém? Ó, Milene falou aí, ó. O avião decolou cedo. O avião decolou cedo. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, o avião decolou cedo. Parabéns, parabéns. Já é um bom processo de memória, tá? Agora eu pergunto, tem 65 pessoas aqui, pessoal. Comigo não, né? 64. E acabou de sair um agora, 63. Será que as 63 pessoas saberiam? Será que vocês, todo mundo, soube? Não. Até porque só uma respondeu. Só uma respondeu. O que eu quero dizer com isso? Resumindo, todo mundo tem o mesmo processo de memória, o mesmo processo de assimilação? Todo mundo lembra de acordo com o que o outro lembra? Será que todo mundo é bom de memória assim? Tem gente que vai jogar o jogo da memória e não acerta nenhuma, pô. Agora tem gente que, pô, já é o cara ali de brabo de memória, né? Lembra, tem memória de elefante. Mas tem gente que não tem, pessoal. Tem gente que não tem. Então, o que faltou aqui, ó? Isso aqui, ó. Vocês não fizeram isso aqui, ó. Discutiram, praticaram ou ensinaram. Imagina se a gente tivesse uma conversinha sobre isso aqui, ó. Sobre esse avião aqui que decolou cedo. Qual é o avião? Ah, é o avião da TAM, é o avião da Gol, é o avião de guerra, um avião de passageiro. Ele decolou de que aeroporto? Cedo, que horas? Imagina se a gente discutisse aqui por 5, 10 minutos sobre esse avião aqui. Eu não tenho dúvida de que se eu perguntasse, mesmo que fosse daqui a 1 hora, depois que terminasse, todo mundo ia falar. A frase era, o avião decolou cedo. Todo mundo ia saber. Por quê? A gente comentou aqui, a gente discutiu, a gente imaginou, certo? A gente colocou em prática, beleza? Então, pessoal, é botar para fora, tá bom? É o processo, ó, externo. Isso daqui, ó, discutir, praticar e ensinar é o processo externo. Então, se vocês estão somente assimilando conteúdo, vai ter uma hora que seu cérebro não vai aguentar mais. É muita informação. Você tem que se lembrar de que você não é um computador, tá bom? Você não tem um HD de 1 tera. Tem gente que só tem um cartãozinho de memória aí, de megas, certo? Brincadeira, pessoal. Não tem não. Todo mundo aqui tem capacidade, tá bom? Todo mundo tem. Tem gente que acha que não consegue lembrar, mas consegue sim. Se você estiver praticando alguma dessas três aqui, ó. Discutir, praticar ou ensinar, tá bom? Se você for pegar, se eu falar para vocês aqui, pessoal, quem pode me dizer aí? Deixa eu ver aqui. Qual é o único advérbio que é invariável? Desculpa, que é variável. Eu estou dando um exemplo, tá? Não vou dar aula de português aqui não, é um exemplo. Quem pode me falar qual é o único advérbio que é variável? Beleza, falaram aí todo e toda. Como é que vocês sabem que é esse? Ah, Léo, porque eu estudei. Beleza, né? Mas como que você gravou? Será que é porque é só um? Será que é porque é só um? Tem gente que esquece. Mesmo sendo só um, tem gente que esquece. Tem gente que acha que é o tudo. Tá? Porque confunde, né? Então, olha só. Isso daí, qual foi o dia que você estudou isso daí? Qual foi o dia que você leu, escreveu, observou e ouviu que o todo é o único advérbio que é variável? Fala, pessoal, de vocês aí que responderam. Faz quanto tempo? Qual foi o dia? Foi ontem? Foi hoje? Segunda passada? Ah, foi na aula, né? Mas tem gente que já conhecia, tá? Eu mesmo conheço isso daqui já há 6 anos. Tem gente que conhece há muito tempo também. Tem gente que já fez a prova. Tem gente que conhece desde o ano passado, certo? Mesmo assim, vamos lá, vamos usar o exemplo aí. Falaram aí, 1 semana e mês passado. 1 mês ou 1 semana. Como é que todo mundo conseguiu lembrar de uma coisa que foi falado há 1 mês, mas não conseguiu lembrar de uma coisa, de uma frase que eu coloquei aqui há alguns minutos? Como é que vai... Isso aqui, minutos que eu coloquei, vocês não prestaram atenção e vocês não repetiram para mim.
Porque, claro, vocês não fizeram o processo de discutir, praticar e ensinar. Beleza? Somente viram, vocês somente colaram o olho aqui, ó. Vocês colaram o olho. Ou seja, a sua mente, ela conseguiu captar aquilo ali, certo? Mas agora, se você consegue botar para fora, aí já é outro esquema, tá bom? Tem coisa que tá na sua mente, mas que você não lembra. Pessoal, eu não tô dando aula de enfermagem aqui não, tá bom? Não conheço muito o corpo humano, tá bom? Mas em relação à rotina de estudo, quando você estuda uma coisa, tem coisa que está na sua cabeça, mas você não lembra. Quantas vezes vocês não já sentiram um cheiro e lembraram de uma pessoa? Escutaram uma música e lembraram de uma pessoa? Vocês nem estavam pensando, certo? Você quer lembrar o nome de um filme ou o nome de alguma pessoa. Aí uma pessoa vai e fala alguma coisa parecida. Ou então fala o nome mesmo da pessoa. Aí você fala, ah, é esse mesmo. Ah, lembrei. Ou seja, a informação fica na sua cabeça, mas ela não sai porque você não faz discutir, praticar e ensinar. Deu para entender o quanto é importante isso daqui? O quanto vocês têm que fazer mais isso daqui, ó, no dia de vocês? Ó, discutir, praticar e ensinar. Nem todo mundo aqui vai ensinar. Eu sei porque eu já tentei fazer essa experiência, muita gente falou que ia ensinar, mas nem todo mundo vai, até porque nem todo mundo tem amigos próximos para poder ensinar, né? Mas se você tiver a oportunidade de estudar com um amigo, ensine para ele. Um dia eu fiz eu não sei nem se a Pamela e a Rayane estão aí, se estiverem aí, dá um alô aí. Eu chamei 2 alunas e falei com elas, olha só, eu vou fazer o processo inverso com vocês. Agora eu vou ser o aluno e vocês vão ser minhas professoras. Ou seja, 2 alunas, pessoal. Eu peguei 2 alunas para poder me ensinar a matéria. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 aulas. E elas fizeram o que para poder me ensinar? Elas prepararam o conteúdo e começaram a me ensinar. Ou seja, elas estudaram antes, certo? Para poder não esquecer, para não ensinar errado. Se chamarem vocês para ensinar alguma coisa, vocês não vão ensinar errado. Vocês vão ter que ensinar certo. É responsabilidade, certo? Aí eu pergunto a vocês, no momento que elas estavam me ensinando, eu estava aprendendo, elas, ao mesmo tempo, estavam também aprendendo. E elas estavam, pessoal, ó, lendo, estavam escrevendo, observando, vendo, ouvindo, discutindo. Elas estavam, ó, ensinando, pessoal. E depois eu perguntei, foi produtivo? Vocês aprenderam? Elas falaram, foi muito produtivo. A gente não só aprendeu, como também ensinou. Tá bom? Então, essa daí é a importância dos métodos ativos para vocês. Alguém tem mais alguma pergunta antes da gente passar aqui para o cronograma? Alguém tem alguma dúvida em relação às coisas que eu falei? Professor, Sim. me tira uma dúvida. Você acha viável essas questões ser, por exemplo, um dia de uma determinada matéria de português, por exemplo, um dia só de fonética? Ou você acha legal misturar todas as matérias de português? Beleza, quem falou? Rafaela. Então, Rafaela, essa sua dúvida aí, inclusive ela está dentro já do que a gente vai falar aqui, ó, de cronograma de estudos. Quais são os temas, né, que a gente tem que estudar? Quando a gente faz exercício, primeiramente, o foco de fazer exercício todos os dias é você fazer exercício daquilo que você aprendeu naquele dia. Então, vamos dar um exemplo. Na segunda-feira, eu estudei substantivo. Eu vou fazer exercícios de quê? Na segunda-feira, eu vou fazer exercícios somente de substantivo, para não perder o foco. Estou estudando substantivo, fiz a prévia da aula, fiz tudo certo. Agora eu vou praticar. Eu vou praticar somente com exercícios. Não é à toa que eu já dei aí bastantes exercícios para vocês aí, né? Tem bastante PDF aí. Então vocês com certeza conseguem achar uma bateria com aí 30 questões, 50 questões de substantivo para fazer. Beleza? Aí na terça vai fazer o quê? Substantivo de novo? Substantivo, quarta, quinta. Aí, enfim. E as outras matérias a gente não estuda? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, Rafael, você tem que ter um foco, tá bom? Mas você vai tirar aí 1 ou 2 dias da semana para que você possa fazer 2 coisas. Presta atenção, pessoal, agora, que é importante. São 2 coisas. Revisão do que já passou.
Ou seja, estou falando do curso, né? Se vocês estão fazendo curso aqui comigo ou em outro lugar, vocês estão fazendo curso, vocês estão tendo já um cronograma de estudos, certo? Então vocês têm que fazer uma revisão do que já passou, certo? E também é importante fazer uma bateria / simulado da prova, ou seja, todas as questões que vão cair na sua prova. Todas as questões que vão cair na sua prova. Tem gente que não gosta muito de fazer simulado da prova porque vai errar, porque ainda não estudou, certo? E vai errar. Tudo bem, eu respeito. Eu só peço que vocês também compreendam o lado de que vocês vão errar, mas de que aquilo ali poderia servir também de uma base para vocês verem como vocês estão em relação à prova. Eu estou acertando 30% da prova, eu estou acertando 60%, 70%, 80% até chegar ao 100%. Tá bom? Que sirva como um processo para vocês também de evolução. Beleza? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? Pode falar, pessoal. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Bom, vamos lá. Então o cronograma aqui, como é que vai ficar, pessoal? É o seguinte, respondendo aquelas perguntas lá que eu coloquei no nosso tema, certo? Quantas matérias de português, tá bom? O que eu falar aqui vai ser só para português. É claro que você pode pegar a mesma metodologia para aplicar em suas matérias específicas, tá bom? Mas vamos lá, participação de vocês agora. Respondam somente com o número, não precisa dizer qual é o nome da matéria não. Quantas matérias vocês estudam por semana de português? Quantos assuntos de português por semana? Vamos lá. Por exemplo, eu estudo 3, substantivo, adjetivo e advérbio. Eu estudo sempre os 4 últimos, os 2 últimos. Eu estudo um só. Vamos lá, 2, 3, 4, depende do assunto. Beleza, vamos lá, falaram tudo, né? Basicamente aí 1, 2, 3 e 4, né? A gente ficou com esses números aí, 1, 2, 3 e 4. Ainda bem que ninguém falou 5, né? A média, pessoal, vamos lá. Lembrando de que eu sou um professor de português, amigo também de vocês, conselheiro, não sou o dono da razão aqui para dizer que é para estudar que é para estudar 3, 4 desse jeito. Não, eu vou trazer aqui experiências minhas mesmo, tá? E dos meus alunos, o método que eu ensino a eles e que eles aplicam e dão certo, beleza? Inclusive, eu vou chamar aí um aprovado que está lá que passou na EAR, né? Estão até de férias, para poder dar um depoimento falando sobre como foi a rotina dele, beleza? Então, a média aqui é basicamente, deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui para colocar aqui em cima. Dois assuntos por semana. Vamos lá, presta atenção. Presta atenção, para quem falou 1, 3 e 4, presta muita atenção agora. Nossa semana tem 7 dias. Vocês têm os 7 dias para estudar? Todo mundo aqui tem disponibilidade de segunda a domingo para estudar? Se não tem, acredito que seja um dia, né? Um dia ali que fica ocupado, por exemplo, domingo. Agora, se não pode, não, olha, eu não posso quinta, não posso sexta, sábado eu jogo bola, domingo eu vou sei lá, para casa dos familiares, terça é dia de namoro e só sobra 2 dias na semana. Beleza, então você pensa em fazer uma outra coisa que não seja o concurso, porque vai ficar difícil assim desse jeito, tá? Agora, se você tem, tirando suas prioridades de saúde, de família, o seu tempo é dedicado aos estudos, ao concurso, aí sim, aí você tá bem. Então você vai tirar aí, ó, da sua semana, se você tem, eu costumo fazer esses 2 assuntos aqui, é para quem tem, em média, 6 dias na semana para estudar. 5 ou 6 dias. 5 ou 6. Quer fazer o quê? Vai pegar aqui, ó, a segunda-feira, a matéria de substantivo, certo? Na terça-feira vai fazer o quê? Vai continuar com o substantivo.
Na quarta-feira vai fazer o quê? Vai continuar com o substantivo. Na sexta-feira vai pegar uma outra matéria que seja diferente, certo? A gente, no curso Gramática do Zero, tem uma matéria só por semana. Mas isso não é o suficiente para quem vai passar no concurso. A gente está fazendo um curso do zero, tá bom? E eu, como eu disse, eu não tenho muito tempo ainda disponível para dar 2 aulas na semana. Senão eu faria, tá bom? Senão eu faria. Então a gente vai botar aqui a outra. Eu estou estudando tipos de predicado. Vai fazer também tipos de predicado aqui. Na verdade são 2. Eu falei de 5 a 6, né? Para quem tem disponível 5 a 6 dias. Então vamos botar somente 2. Na segunda-feira é o dia da aula, certo? Que a gente tem aqui. Segunda-feira é o dia da aula. Quem não tem aula com Gramática do Zero tem aula em algum outro lugar, certo? Quem está estudando sozinho, quiser, eu faço convite, pode fazer parte do Gramática do Zero, tá bom? A inscrição ela é gratuita, beleza? Então vai estudar aqui, ó, substantivo no dia da aula, certo? E na terça-feira vai fazer o que, pessoal? Vai fazer os resumos e os exercícios de substantivo. Presta atenção. Na terça-feira você só vai estudar substantivo, não faça outra matéria, não estude outros conceitos, não. Se prenda aquilo ali para que você possa não só assimilar, como também colocar em prática, ou seja, ver se realmente você está conseguindo acertar uma questão. Pessoal, 90%, isso é fato, 90% dos alunos erram questões de prova, não conseguem estudar, é o que vocês falaram aí, não lembra das regras, não lembra da aula, esquece tudo, porque não fazem isso daqui, ó, essa terça-feira aqui. É a pós-aula, chamada pós-aula, que vai se basear em resumo / exercício. Isso envolve também, se você quiser fazer um mapa mental, tá bom? Então é nesse dia aqui que você vai fazer, ó, resumo e exercícios. Exercícios de aula, exercícios de prova, exercício de apostila, qualquer exercício de substantivo, tá bom? E depois que você fizer o resumo e exercícios, você vai, ó, anotações. Anotações do quê? Das que você errou, é claro, né? Você faz 60 questões, quantas vocês vão acertar? É por isso que a gente faz as baterias aqui no canal, certo? Das 20 questões aí, muitas pessoas acertaram lá 10, 15, né? Por que erraram as outras? Eu pergunto a vocês, vocês anotaram o motivo de todos os erros de vocês, de todas as baterias até hoje? Ou não? Viram que erraram? Ah, Léo, eu errei porque eu não sabia. Na próxima eu acerto. Na próxima vai acertar como se você não fez nenhuma anotação, se tu não fez nada? Então tu vai errar de novo. Pessoal, presta atenção, vocês vão continuar errando se vocês não acertarem o erro de vocês. Tá bom? Quando vocês colocam uma bateria de exercício para fazer com 50 questões e erram 20, quem não anota o porquê dessas 20 é preguiçoso. É preguiçoso, desleixado e relaxado. Ou seja, na próxima que fizer vai continuar errando as 20 ou talvez até mais, porque possa ser pelo mesmo erro. Tá bom? Então, anotem de verdade os bizus. É por isso que eu comento todas as respostas. Eu comento todas as alternativas para que vocês possam anotar. Tá bom? Então, ó, na terça-feira vocês vão fazer isso aqui, ó. Resumo, exercícios e anotações. Pô, vocês têm o dia inteiro de vocês, né? Não sei se vai ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas dá tempo, tá bom? Dá tempo de fazer isso. Se não der tempo, usa um pedacinho da quarta-feira, tá bom? Não faz mal. Você tem aí, ó, 3 dias para poder pegar a matéria de vez, tá bom? Pessoal, colocar uma matéria por dia não é bizu, não dá tempo, não dá tempo. Até porque nem se desse tempo não seria bom para nossa saúde mental, fazer tudo num dia só. A gente tem que estudar com disciplina, tá? Então, ó, na segunda-feira, vamos lá, o que vocês vão fazer? Fazer a prévia da aula de substantivo e assistir a aula. Vamos botar isso aqui para cima. Vamos aí, só um minuto. Vamos lá, na segunda-feira, o que vocês vão fazer? Ó, prévia
Tem gente entrando agora. Vamos lá, prévia mais aula. Então, olha como é que fica mais tranquilo o processo para vocês agora. Do que se desesperar, ó. Segunda-feira vocês vão estudar substantivo, é um exemplo, tá? Vocês vão adaptar as matérias que vocês estão seguindo agora no cronograma. Então, ó, vai fazer a prévia da aula e a aula. Na prévia da aula você só vai ler, tá bom? Na verdade, você pode ler e fazer anotações sim. Se já quiser fazer as anotações do que você acha que é importante antes do professor, pode fazer. Quando chegar a aula do professor, você confirma se realmente estava certinho, tá bom? Então, ó, leia a matéria toda e faça as anotações. Show? Quem quiser fazer exercícios como prévia, pode ficar à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade. E depois vai assistir a aula. Agora assistir a aula é 100% de atenção no que o professor está falando. Beleza? Na aula mesmo a gente já tem exercício. A aula é um pacote completo, certo? Nas aulas aqui do nosso curso vocês sabem que a gente tem exercício de aprendizagem e ainda fazemos questão de provas, certo? É ou não é? A gente faz isso. Então vocês podem ficar tranquilos com a aula, beleza? Depois disso, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão descansar, vocês vão dormir. Ou então estudar outra coisa, né? Estudar específica, fazer alguma coisa saudável, tá bom? Depois vocês vão fazer no outro dia, aí sim, o resumo, exercícios e anotações, tá bom? Então vocês têm aqui, ó, 2 dias para poder pegar a matéria de substantivo. Léo, substantivo ainda não deu, ainda tá pegando. Usa a quarta-feira, se é que você tem a quarta-feira. Quem não tem a quarta-feira, aí ou dorme um pouquinho mais tarde ou acorda mais cedo. Sugiro acordar mais cedo, tá bom? E a outra matéria, como é que fica, pessoal? Olha aqui, ó. Eu botei aqui sexta e sábado, é claro que pode ser quinta e sexta também, tá bom? Pode ser quinta e sexta, vocês vão ver, de acordo com a semana de vocês. Na sexta-feira vai ter predicado, ó, mesma coisa, ó, prévia mais a aula. Na terça-feira, desculpa, no sábado, vai fazer o que de predicado? Pessoal, respondam para mim, o que eu vou fazer no sábado em relação ao predicado? Vocês já sabem, né? É só copiar e colar, ó. Olha aí, ó. O processo é o mesmo, tá bom? Então nós temos aí 2, ou seja, já temos aí 4 dias da nossa semana ocupados, certo? Aí sobraram aqui quarta, quinta e domingo. Um dia você vai deixar para fazer aquele simulado que eu falei. Lembra? O simulado da sua prova. Uma bateria com várias questões, tá bom? Então você vai ter um dia aí para fazer um simulado geral, tá bom? Nesse simulado geral, você obviamente vai fazer questões que você já estudou, tá bom? Aí você pode tirar dúvidas no grupo, tá bom? Dê preferência primeiro ao grupo, porque muita gente está ajudando, tá bom? Inclusive eu quero agradecer aí a todos os alunos que estão ajudando bastante os outros no grupo, tá bom? A participação de vocês aí é excelente, tá? Se tiver alguma coisa errada ali eu vou corrigir, mas eu vejo que vocês colocam os conceitos tudo certinho, beleza? Vocês estão de parabéns aí. Qualquer coisa, dúvida persistiu, pode mandar uma mensagem no privado, assim que eu puder eu respondo, beleza? Então vocês vão fazer aqui o simulado geral. Aí para quem tem a quarta e a quinta, para quem sobrou, né? Vai pegar e vai fazer o quê? Vai tentar, sempre tem aquela matéria que você tem mais dificuldade, certo? Então vai tentar fazer aqui, ó, uma revisão / exercícios / dúvidas de matérias com dificuldades. Tá difícil para escrever dificuldades aqui. Ó, na quarta-feira eu vou fazer uma revisão, exercícios, dúvidas de matérias com dificuldade. Por exemplo, na semana passada foi aula de advérbio. Eu não consegui pegar legal. Tira um dia aqui, ó, quarta-feira, pergunta no grupo. Gente, o todo é o único advérbio que é variável. Quais são os advérbios que modificam adjetivos? Ah, são os de intensidade, obrigado. Então eu vou anotar. Então tira um dia para poder fazer isso, beleza? E para quem tem a quinta-feira, né, para quem tem todos os dias aí, tira esse dia aqui, ó, para fazer, ó, mapas mentais, certo? Para dar uma decorada nas tabelinhas, né? A gente tem tabelinha de morfologia,
Por exemplo, substantivo, né? Adjetivo, a gente não tem as tabelinhas, pessoal, de fonética, não tem coisa que tem que decorar? É ou não é? Tem coisa de português que tem que decorar. Locução adjetiva, pessoal. Qual é o erudito de açúcar? Todo mundo sabe? Se eu perguntar agora. Qual é o feminino, qual é o masculino de freira? Todo mundo sabe qual é o masculino de freira? Então tem coisa que realmente é para decorar. Não tem como estudar a estrutura. Ah, porque a freira é desse jeito e tem que ser assim. Não, tem coisa que realmente tem que decorar. Beleza? Então, ó, vai fazer aí. Na quinta-feira, para quem tiver, como se fosse um extra, tá bom? Nesse extra aqui, pessoal, para quem tem os 7 dias para estudar, pode trocar, tá bom? Pode botar aqui, ó, na quarta-feira continuar com o substantivo, se tiver dificuldade. 2 dias, para mim, é essencial, mas pode ser que dure 3, dependendo da matéria. Foi o que falaram aí, né? Depende da matéria. É claro que a gente não vai botar aqui verbo. Nunca faça isso, tá bom? Tem matéria que leva mais de uma aula. Isso daqui, pessoal, é por aula, tá? Muito importante o que eu tô falando agora. Isso daqui é por aula. Não quer dizer que eu vou colocar aqui verbo. Ó, para quem tá anotando, para de anotar aí agora. Eu não vou colocar aqui verbo e terminar verbo em 2 dias igual um desesperado. Porque verbo é coisa pra caramba. Então não vou fazer essa maluquice, não. No nosso cronograma, eu dividi a aula de verbo em 3 aulas. Porque a gente tem que falar de desinências, tem que falar da classificação, tem que falar de vozes verbais, é muita coisa para falar de verbo. Então, é por aula, tá bom? O que a gente está colocando aqui é por aula, tá? Não vão se desesperar, pessoal, por favor, não vão se desesperar e tentar fazer tudo em 2 dias, beleza? Então, a gente tira aqui, ó, ficamos aí com esses 2 dias. Deixa eu botar uma cor aqui melhor para vocês. Esses 2 dias e aqui os outros 2, tá bom? Ou seja, nós temos aí 2 matérias. Esses aqui são os nossos extras, certo? Para quem não souber o que fazer, tem aí o extra e o domingo do simulado geral. Tranquilo? Dá um tempinho aí para vocês agora fixarem isso daí, tira uma foto. Não vou deixar todo mundo copiar que não dá tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, esse cronograma também funciona para quem já estudou todas as matérias, está na parte final, já está na parte final do edital e tem que revisar mais, assim, tem que fazer desse jeito por assunto também? Isso, então, vamos lá. Quem falou? Tainá. Então, Tainá, é o seguinte, eu até botei lá, é por isso que eu quero que vocês perguntem, talvez eu possa esquecer de alguma coisa. Tem gente aqui que já estudou a matéria toda, certo? Tem gente aqui que está fazendo o segundo concurso. O pessoal que é aí da EAR, do EAGS, já deveria saber toda a matéria porque a prova já teria passado, certo? Inclusive acho que da ESA também, né? Então já deveria ter estudado tudo. Só que o que a gente vai fazer agora? Nesses 3 meses, nesses 4 meses, quanto tempo falta para o nosso concurso? O que a gente vai fazer? Vamos estudar a matéria tudo de novo. Então serve sim, tá bom? Só que eu coloquei aqui a sexta-feira e o sábado, para quem é do Gramática do Zero, só tem a matéria de segunda. Então vocês vão colocar aqui, na sexta e no sábado, a matéria que vocês, somente vocês, podem dizer que seja prioridade para vocês. Acredito que da morfologia, verbo e pronome. Na sintaxe, período composto, concordância, regência, crase. Eu acho que é disso que vocês estão precisando. Então coloque uma dessas difíceis, tá bom? Uma dessas que vocês têm mais dificuldade e uma, ó, do zero, beleza? Fica sempre balanceando com uma do zero e uma do mais difícil. Porque quando você for ver, dentro de 3 meses, você consegue estudar tudo, você consegue revisar tudo, tá bom? E com disciplina, tá bom? Nada de se desesperar, beleza? Tá bom, obrigada. Deixa eu ver aqui, pessoal, não dá para ler todas as mensagens do chat, tá? É porque fica subindo aqui, vou tentar ler aqui da Gabriela. Professor, você acha que atrapalha estudar português específico no mesmo dia? Eu confesso que não estudo desse jeito. Pegar a mesma matéria 2 ou 3 dias seguidos, porque acho que não vai dar tempo de estudar tudo. Aí começo a ficar desesperada.
Beleza, vamos lá. Para mim, na verdade, é obrigatório que você estude mais de uma matéria por dia, português e a específica, tá bom? Eu não acho legal você se dedicar ali só para o português e deixar a específica de lado, tá bom? Por isso que eu falei, é importante que a gente estude português todos os dias, tá bom? Tem gente que tem consegue seguir, tem uma disciplina, vamos dizer assim, tem uma disciplina já é da pessoa que consegue estudar português em um dia só e no outro dia deixar para outra matéria, tá bom? Foi o que eu disse, não é método certo, tá bom? Mas para quem está com dificuldades, eu não recomendo fazer isso, tá? Então eu recomendo que reveze pelo menos aí 2 ou 3 matérias por dia. Também não é legal botar 4 não. Vou dar um exemplo. Eu sou da especialidade de informática, então no dia eu estudava a matéria de redes, que eu sinto mais dificuldade, a matéria de programação, que eu tenho mais afinidade, ou seja, uma eu gosto, outra eu não gosto, e a matéria de português, que português não tem escolha, você gostando ou não, você vai ter que estudar, não tem como revezar com ninguém, né? Português é português. Então, é sempre bom que você faça isso, tá bom? Pega uma matéria para estudar, difícil. Se for português o caso difícil, estude português. Mas eu tenho certeza que tem uma matéria que você tem mais afinidade. Tem uma matéria que você gosta mais, tá bom? Então, pega essa matéria para poder revisar. É muito importante fazer esse revisamento de matérias. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não tenho muito tempo disponível, então eu estudo uma matéria por dia. Uma matéria por dia foi o que eu disse. Se você tem a rotina apertada, então você tem que tirar mais tempo por dia para poder estudar, tá bom? No caso, você teria o quê? Somente 2 dias na semana para estudar português? Porque é bom você estudar uma matéria por dia se você tiver só 2 ou 3 dias. Se você tiver mais, dá para fazer um processo aí, tá bom? De revisão. Vamos lá, a Larissa falou. Então você aconselha estudar por dia um assunto de português e um assunto de específico? Sim, sim. Se você tem, vamos lá pessoal, aí a gente vai partir para esse lado aqui. Vou botar aqui, ó. No dia. Vamos lá, no dia. Quantas horas vocês têm de estudo? Só para eu fazer uma média com base em vocês. Quantas horas vocês têm por dia de estudos? Caramba, a aula tá com 71 pessoas. Maneiro, hein? Numa aula não dá nisso, né, pessoal? Ainda bem que vocês estão precisando. Vamos lá, pessoal. 8 horas. Quantas horas vocês têm por dia para poder estudar? Olha aí como é que a gente vê, ó. Tem gente que fala que existe um método fixo para passar no concurso. Não existe, pessoal. Cada um tem seu tempo para estudar. Olha aí, 8 horas, 6, 10, 8, 9. Falaram 3, ó. 3 é pouco. Mas dá, tá bom? Mas dá. Quem tem 3 horas, tenta acordar um pouco mais cedo. Vê se arruma 1 hora aí, tá bom? Então vamos lá. A média que eu vi aqui é de 6 horas, certo? Quem tiver mais ou menos, tenta alinhar aí, né? Então vamos botar aí. 6 horas por dia. O que eu vou fazer nessas 6 horas por dia que eu tenho? O que eu vou fazer? Eu posso dividir 2 horas para cada matéria, certo? Se eu tenho 6 horas. Se eu tenho 5 horas, aí é matemática. Aí só vocês fazerem a matemática de vocês, tá? Se for 10 horas, aí divide aí, tá bom? Mas eu posso optar pelo segundo método, que é fazer somente 2 matérias por dia. Ou seja, aí ficaria aqui 3 e 3, tá bom? Então eu posso fazer tanto essa, quanto também a de meio a meio. 2 matérias. Então vamos lá, nós temos aí 2, certo?
Aí o que a gente vai fazer? É agora que vem o momento de você desenvolver o conteúdo. Presta atenção. Vamos dar uma recapitulada aqui. Eu mostrei para vocês como é que a gente aprende. Como é que a gente estuda, como é que a gente aprende. Eu mostrei para vocês quais são os métodos de estudo e como é que se aplica, certo? Mostrei para vocês como é que a gente vai montar um cronograma de estudos. Aqui é uma rotina de estudos a ser seguida, certo? E agora eu vou falar dentro do dia o que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer naquele dia ali. Então, se você tem 6 horas por dia, vamos lá, de duas maneiras que eu posso dividir. Botando 3 matérias por dia, o que eu faria aqui? A matéria 1. Cada um tem o intervalo, né, para poder dividir também. Se estuda 50 minutos e descansa 10, ou 45, 10, 45, 15. Então, dentro de 2 horas, eu posso tirar aqui uns tempos, né? Se eu botar aqui 45 minutos, 45 mais 45, 90 minutos, 1h30. Né? Então, eu posso dividir assim 50 minutos. Né? 50 minutos. Vamos lá, pessoal, me ajuda a fazer a conta aí. 50 mais 50, 100 minutos, certo? 100 minutos em horas é 1h40, então sobram 20 minutos. Então dá 2 tempos de 50 e um tempo de 20 minutos, certo? Esse aqui seria o intervalo. Beleza? Quando a gente tem aqui 50 e 50, o que a gente vai estar fazendo nesses 50 e 50 aqui? Isso aqui é o intervalo, certo? Todo mundo tem que ter intervalo. Não é bom, tá? Não é bom que você deixe para estudar 2 horas seguidas, sem dar nenhuma pausa, tá bom? Principalmente as 6 horas seguidas. Olha o que eu fiz aqui, ó. De 6 horas eu dividi em 3 fragmentos e dentro do fragmento eu já dividi em mais 3, tá bom? Claro que não precisa ser uma coisa bem esquematizada, não. É você dar um intervalinho ali, tá? Então, nesses 50 minutos aqui, ó, você vai produzir aquilo que a gente combinou antes. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Cadê? Ó, o substantivo aqui, ó. Dentro desse tempo aqui, você vai estudar a aula de substantivo. Pronto. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa se desesperar, tá bom? Não façam a mais achando que vocês estão ficando para trás. Nunca façam isso. Estudem com disciplina. A palavra-chave aqui é disciplina e não desespero, tá bom? Então, ó, isso daqui já seria o suficiente para mim, tá bom? Ou seja, quantas horas tem nossa aula? Dura 2 horas, não é? Então, ó, já estaria produzindo. Isso já é produzir, tá bom? Depois das outras 2 horas, eu tiraria o tempo para fazer a minha específica, certo? E depois aqui estudar a outra específica, tá bom? Fazendo a programação de vocês, ou seja, de acordo com o que vocês programaram na semana, tá bom? Pode acontecer de no dia vocês precisarem fazer a prévia da aula, aí troca. Podem fazer um dia assim, ó, um dia o vermelhinho, e um dia com o roxo aqui, ó, no outro dia. Ó, colocando aí para poder fazer, ó, 2 só, em só 2 tempos, tá? Então, olha só, tudo pode se adequar. Tudo pode se adequar. Eu tenho 6 horas por dia, eu posso fazer 3 ou eu posso fazer 2. Aí, no caso, aí já não seria mais 50, né? Iria adicionar aqui, eu poderia fazer 1 hora, deixa eu ver aqui, dá 50 minutos, mais 50, 150 minutos e descansar 30, tá? Vamos lá, pessoal, vamos ver se não sei se eu tô bom em matemática assim não, hein? E aí, será que aqui tem 3 horas, pessoal? 50, 150 minutos, certo? Mais 30, 180 minutos. 1 hora tem 60. E aí, pessoal? 3 vezes 60, 180, né? Então, a gente pode fazer esse intervalo aqui também. Beleza? Isso daqui é totalmente o contrário de desespero. É o contrário de desespero. Mas aí é que vem. Léo, eu tenho uma coisa em mim involuntária que eu não consigo evitar e me segue todos os dias da semana.
todos os dias da semana. O nome é esse aqui, Léo. Você não comentou sobre isso, ó. E aí? O que a gente faz? Ansiedade. Tem alguém aqui que tem isso ou não? Acho que não, né? Ou tem? A maioria, né, pessoal? Ansiedade. Isso daqui é perigoso. Isso daqui é perigoso. Isso daqui é uma coisa que todo mundo tem. Alguns têm com mais frequência, outros têm a ansiedade que a gente fala tem uma que é pro bem, outra pro mal, né? Enfim. Mas acaba que todo concurseiro está passível de sofrer isso daqui, tá bom? Não é uma coisa que a gente possa dizer assim, é só você não ser mais ansioso. Se você está preocupado, então não fique preocupado. Não, para uma pessoa ansiosa isso só piora, isso não adianta de nada. Então nunca dê um conselho para uma pessoa ansiosa assim, tá bom? Mas eu sou ansioso, eu não consigo, isso não sai da minha mente. Aí fala, não, vai dar tudo certo, é só você não pensar. Isso só piora, aí que a pessoa vai pensar mais ainda, tá bom? Então olha só, eu não sou psicólogo, mas eu posso conversar com vocês sobre ansiedade relacionada ao concurso no nosso próximo assunto, porque hoje não vai dar mais tempo, tá bom? Eu tenho que começar a aula aí 7h30, a gente vai ter que começar a aula de uma revisão, né? A nossa revisão da nossa avaliação, e a gente pode fazer um bate-papo sobre isso daqui, porque isso daqui, pessoal, impede de que uma pessoa seja aprovada mesmo sabendo. Vou dar um exemplo rápido aqui de uma aluna minha, turma do ano retrasado, que era sempre a primeira colocada nos simulados. Se vocês pegarem aí o top 10, pessoal, do nosso curso, o que vocês imaginam? O top 10, são os melhores, são os que vão passar na prova, certo? Não seria uma surpresa ver o primeiro colocado do nosso top 10 chegar no dia da prova, nem na lista de titulares estiver? Ou seja, estiver na lista lá dos que não passaram? Seria ou não seria uma surpresa? Seria uma surpresa, certo? Mas por que isso acontece? Por causa dessa menina aqui, ó, a ansiedade, tá? Então a menina, ela não passou, ela sabia tudo, mas ela não passou porque ficou nervosa. Era o último concurso dela. Esses dois temas aí, ó. Último concurso. Então isso, pessoal, isso pode atrapalhar, na verdade, a gente a realizar uma prova e uma rotina de estudos, tá bom? Isso pode, tá bom? Isso é fato. Por isso que eu falo, no grupo, por mais que vocês pensem se a prova tal não tá chegando, tentem pensar 2 vezes antes de escrever alguma coisa, tá bom? Tem gente que passa mal, tem gente que entra em pânico, tá bom? Então tentem respeitar uns aos outros a respeito de ansiedade. Beleza? Tem gente que faz tratamento, tem gente que toma remédio, tudo bem, cada um com suas dificuldades, tá bom? Mas a gente tem que lembrar de fazer isso aqui, ó. A primeira coisa que a gente deve fazer para tentar tratar aqui essa ansiedade, além de falar que é tudo uma mentira, certo? Que isso não acontece, que isso é coisa da sua cabeça, é que você tenha um processo. Você tenha a mente ocupada com outras coisas. Ocupe sua mente com coisas boas. Ou seja, se você tem aqui um processo para seguir, se você tem um cronograma, e além do cronograma da semana, você tem ainda o cronograma do dia, ou seja, você está ocupada. Você tem coisa para fazer. Se tem coisa para fazer, faça, entendeu? Você acaba deixando um pouco de lado a ansiedade, visto que você tem um processo a ser cumprido. Tá bom? Então tenta colocar a rotina em prática, beleza? Essas coisas aqui que eu falei para vocês. Quando a gente fala sobre métodos passivos e métodos ativos, tá bom? Pessoal, eu martelei muito aqui nisso hoje. Quais são os métodos ativos da aprendizagem? Quem pode falar aí? Vamos ver se vocês estão trabalhando com a memória também. Vamos lá. Quais são os métodos ativos da aprendizagem, da nossa pirâmide lá do início? Prática, discussão e ensinar. Excelente. Ensinar, praticar e discutir. Excelente.
Isso daí vocês já conseguiram lembrar, né? Já é melhor do que lembrar da frase lá do avião. Por quê? Do avião eu não falei nada, eu só escrevi. Ou seja, vocês tiveram só o método passivo, vocês só viram, beleza? Agora, com esses 3 aí eu já falei mais de uma vez, certo? Por mais que eu não tenha entrado muito em detalhes, mas eu falei mais de uma vez. Então, a maioria, muita gente aí já lembrou, tá bom? Agora, se vocês começarem a fazer isso com as matérias de vocês, vocês vão ver o resultado, vocês vão ver a diferença que vai dar na rotina de estudo de vocês, tá bom? Então, tentem colocar em prática, que não seja somente 1h30 aí de dicas para vocês, de assuntos, de coisas lindas, maravilhosas. Vocês podem falar, pô, professor, muito obrigado, isso daí é, pô, show de bola, é essencial, vai me ajudar muito, mas não colocar em prática. Tá bom? Então não adianta só perceber aqui o essencial na hora. É imprimir isso daí, escrever em algum lugar, colar e colocar em prática. Beleza? Coloque em prática. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? O Arthur perguntou aí sobre erudito na prova da ESA. Eu nunca vi não, Arthur. Não, desculpa, Arthur, calma aí. Não caiu erudito, mas caiu sobre adjetivo, alguma variação do adjetivo agora que tem que decorar, não sei se foram os pátrios, mas está passível de cair, tá bom? Nunca caiu não, mas é bom saber. Pessoal, alguém quer tirar alguma dúvida? A gente tem aí mais 7 minutinhos. Sim, a revisão será gravada sim. Essa aula aqui também está sendo gravada, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou com dúvida ainda em relação ao cronograma aqui? Ao cronograma do dia. Uma matéria, mais 2. Português com outro, português com 2. Tanto faz. Ó, a Maria Isa falou aí, professor, faz um resumão dos métodos de estudos. Antes de você perguntar, Maria, eu já fiz e tá lá no canal, tá bom? Sobre os métodos de estudos e métodos de aprendizagem, tá bom? Tá lá no canal, eu vou botar o link para vocês. Vou botar aí nos grupos, tá bom? Foi até bom você lembrar, a gente já tem um vídeo, tá? Assim que terminar aqui eu vou colocar para vocês aí nos grupos para que vocês possam ver. Simulado geral de português ou específica também? Simulado geral, né? Eu falo aqui sobre a matéria de português, mas como eu disse, você pode aplicar todas essas metodologias à sua matéria específica. Então, é bom que você faça assim um simulado geral, tá bom? Até para ver como é que você está em relação à prova. Simulado da prova mesmo. Professor, Sim. se tiver então fazendo uma questão e aí você não lembra, então não é bom voltar na matéria para poder ler, né? Erra. É melhor que você erre ali na hora, tá bom? Porque quando você errar, você vai fazer aquele processo que eu falei aqui, ó, a anotação. Senão não vai dar certo. Senão você vai acabar vendo o conceito antes, vai acertar e não vai anotar aquele erro. Mas nesse momento que você foi ver o conceito, você só pegou para fazer aquela questão ali. Não é uma coisa que você possa lembrar futuramente, tá bom? Tá bom, obrigada. Ah, excelente pergunta aí do Vitor, pessoal. Excelente pergunta. Vai ser pra gente fechar aí. Definir horários e definir metas. Eu passei isso aqui para vocês, como eu disse, foi uma base, tá bom? Das horas aqui, eu botei aqui, foi uma base, tá? Porque na época que eu estava estudando, teve um garoto que compartilhou com todo mundo uma planilha de estudos, cronograma de estudo. Pessoal, a planilha, ela era gigante, ela tinha não sei quantas abas, tava lá todos os horários do seu dia, até o horário que você estava sonhando, que você estava dormindo, que você estava comendo, que você comia banana, café da tarde, chutava o cachorro. Todos os horários estavam na planilha. E ali você tinha que colocar a matéria em cada quadrinho ali. Cada tempinho de 1 hora você tinha que colocar o nome da matéria. Eu fiquei perdido só de ler a planilha. Só de ler a planilha eu fiquei perdido. Eu falei, eu não vou fazer isso.
Eu prefiro definir metas. Então, eu sempre procurei, meus amigos sempre procuraram, eu digo os aprovados, certo? As pessoas com quem eu estudei lá na IAR, certo? E muitos outros professores, muitas pessoas que eu vi que tiveram sucesso, definem isso aqui, ó. Definir metas, ao invés de definir horário. Por quê? Quem define horário vai definir ali, vou estudar 2 horas. Tá bom, de 2 horas que você vai estudar ali substantivo, você ficou 20 minutos falando com seu namorado ou com a sua namorada, ficou mais 15 atendendo sua mãe, pedindo para lavar louça, outros 15 olhando quantas vezes uma mosca bate uma asa, outros 15 tentando imaginar como é que a Terra é plana, ou se a Terra é redonda, se é desse jeito, como é que os astronautas chegaram até a Lua, e uns 20 ou 30 minutos estudando substantivo. Ou seja, você cumpriu a meta? Cumpriu a meta de estudar 2 horas, mas você não estudou. Você não estudou como deveria, tá bom? Então a meta é, eu vou fazer um resumo de português, eu vou fazer 50 questões de português. Isso é meta, fazer 50 questões de português, independente do horário que eu vou levar, tá bom? Então, façam metas para o dia de vocês, beleza? Também tá lá no vídeo do canal. Tudo que eu tô falando aqui, ainda tem até mais lá no canal, para vocês darem uma olhada, beleza? A última pergunta aqui que eu vou ler a Evelyn falou: professor, eu acordo 3h30 da manhã para ir trabalhar, pô, cedo pra caramba, hein? Pego o primeiro trem, chego em casa 7h20, 8 horas da noite, consigo estudar só na parte da noite ou no trem. Será que é por isso que eu não consigo gravar a matéria mente cansada? Pode ter a ver sim, Evelyn, realmente. A sua rotina ela é bem pesada. Para você que acorda 3h30 da manhã e só volta 8 horas da noite, não dá tempo nem de descansar, né? Tem que chegar a estudar já, né? Jantar, enfim, é complicado. A minha recomendação é você definir as suas metas, e serve para todo mundo, tá, pessoal, que tem a rotina apertada. Fazer esse aqui, né? De 2... Cadê? Foi esse aqui que eu coloquei? Esse aqui. De 2 matérias por dia, tá bom? E definir uma meta ali. Fazer 30 exercícios, um resumo de português e acabou. Não faça coisas a mais, tá bom? Tenta tirar ali 2 horas para cada, então, tá bom? Será que você tem 4 horas para estudar? Mesmo com essa rotina aí pesada? Será que tem 3 horas, então? Aí tira 1h30 para cada. No caso aí, seu intervalo não pode ser um luxo de 20 minutos, nem de 15. Seu intervalo deve ser só de 5 minutos, tá bom? Mas você consegue fazer sim, cumprir uma meta, tá bom? Dá para cumprir uma meta. Para você não esquecer das coisas, é o processo de aprendizagem, tá bom? Aí eu vou repetir, ó, processo de aprendizagem. Se você não estiver fazendo isso daqui, Evelyn e todo mundo que está ouvindo, vocês não vão aprender para passar na prova. Vocês não vão lembrar do conteúdo. Vai fazer a questão, vai bater, não vai lembrar, tá bom? Vocês não vão conseguir passar. Pessoal, tem muita gente com nota ruim aqui no curso. Claro que eu não vou falar nome, mas eu preciso falar a verdade. Quem sabe, quem vê as notas. Tem muita gente com a nota ruim. E talvez seja porque não está praticando nenhum dos processos que eu estou falando aqui hoje, tá bom? Então, olha só, pessoal. Resumindo, 7h30 aí para a gente finalizar. Coloque em prática, ó, a aprendizagem, método passivo e ativo, dividindo, fazendo seus métodos de estudos, certo? Tudo que eu passei aqui. Colocando no cronograma de estudos, vocês vão montar um cronograma de estudos. Eu vou passar esse PDF aqui para vocês, tá? Dentro do cronograma, vocês vão dividir os dias de vocês, os horários com metas, certo? Vocês vão definir ali o que vocês vão fazer no dia, o quanto vocês vão produzir. Lembrando que vocês somente vão produzir, olha aqui, ó. O que é produzir? O processo de produção, rapidinho, para a gente finalizar. Em uma aula, em uma matéria, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a prévia da aula, a aula, depois exercícios, questões de prova. Pessoal, exercícios e questões de prova eu boto separado porque exercícios de aprendizagem, de aula, e aqui são questões de concursos mesmo, tá? Ó, anotações,
resumo barra mapas mentais, que é a mesma coisa, certo? E ó, feedback, para finalizar. Feedback para o seu professor. Você realmente não tem mais dúvidas sobre aquilo ali? Então, ó, você fechou. Beleza? Isso daqui é o processo de produção de qualquer aula. Beleza? Então, ó, peguem esse bizu aqui também, para finalizar aí o bizu de vocês aí de métodos de estudos. Beleza? Coloquem isso daqui também em prática. Show? Pessoal, para não me estender mais, ainda bem que chegamos até 7h30 porque foi produtivo, né? Espero que tenha sido produtivo para vocês e que não fique somente aqui, mas que vocês possam levar para a vida de vocês, para os estudos de vocês. Beleza? Eu quero ver todo mundo aí passando. Com certeza vou estar na formatura de vocês, beleza? Vou estar na formatura de vocês e vai ser, vocês vão pagar, o curso é gratuito. Eu costumo dizer que o valor do curso é o comprometimento. Todo mundo vai pagar tudo, qualquer aula aí, quando vocês passarem no concurso. Observe que eu falei passar no concurso. Eu não falei passar na EAR, na ESA, na SpaceX. Não, eu falei concurso. Porque para quem está fazendo a última prova, é a última prova desse concurso. Existem mais aí, tá bom? A vida não acaba aí não, beleza? Então, num concurso, não pare até você passar num concurso. Seja esse, seja outro, seja o que Deus esteja preparando para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de todos. O vídeo vai ficar salvo, tá bom? O material também vai ficar salvo para vocês. E eu vou botar o link para vocês assistirem lá no canal o vídeo que eu falei. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço aí para todo mundo. Vou finalizar aqui o vídeo.